É um figurino de Guerra nas Estrelas? Uma roupa com superpoderes? Na verdade, é uma roupa virtual feita pela designer Karina Wolf para a marca de moda digital Fuse. Super conceitual, esse modelo se inspira no mundo gamer futurista. Esse modelo vai ser usado apenas no mundo virtual e será vendido por NFT. Para quem não sabe, o NFT é um token ou código muito usado nas transações de itens de colecionador, como obras de arte, como roupas e até tênis. Ele garante a autenticidade da peça. Eu sou Heloísa Marra, especialista em cultura de moda, e nós vamos agora entrar no universo da moda digital com Karina Wolf e Lunanda Mota. E diz uma coisa, como é que trabalha um designer digital de moda? O que faz esse designer digital? Olha, a área de design digital 3D em si, ela é muito ampla, tá? É a mesma coisa que a gente falar de moda, num contexto mais geral, porque a gente tem espaço para tudo. Todas as carreiras que a gente tem em moda tradicional, hoje em dia, elas podem ser implementadas dentro do design 3D também. Uhum. Então, para dar um exemplo, eu posso ter uma equipe de estilo que vai fazer um design digital, a gente vai modelar uma peça com quase como um draping, tá? Consegui fazer um draping digital com tecido e fiz a minha peça dali, vou validar cor, vou validar a escolha de tecido, vou validar a ideia de design geral que eu tive. Foi aprovado, eu posso passar para uma modelista que saiba fazer design 3D, ela vai validar a modelagem, vai ver o caimento automaticamente no 3D, vai ver se está ok, vai passar para uma área que a gente chama em 3D de texturização, que seria o equivalente a um engenheiro têxtil. A Uhum. engenheiro têxtil vai aplicar um tecido digital, que é uma cópia escrita em código, perfeita do tecido original, que vai simular exatamente o caimento que aquele tecido teria. Então a gente já passou pelo estilo, já passou pela modelagem, aí entra na engenharia têxtil, depois essa engenharia têxtil volta para a equipe toda validar, ok, a peça é essa mesmo que a gente queria. Validando a peça, a gente já passa para uma equipe de marketing, que eles vão poder fazer um shooting digital, então vão poder fazer um booking daquela coleção, toda digital já. Vão poder fazer vídeos também, a gente consegue fazer animar todos esses looks. E ainda consegue gerar um 3D, tanto para colocar em e-commerce, quanto às vezes até, né, dependendo do nível, você já pode passar até para uma realidade aumentada e colocar um filtro de Instagram para a pessoa experimentar aquela roupa, ver se gostou, e pode comprar uma roupa digital que nem foi feita ainda, e aí depois que já foi comprada, a gente dá o start na produção e fala, ok, vai estar na sua casa em 15 dias. Então, assim, realmente é um mundo que a gente vai juntando todas as áreas, Entendi. Então, é do engenheiro têxtil, né, até a criação. até o fotógrafo de moda, Fotógrafo passando de pela moda, criação, modelo, tudo isso. É. tudo. Quando você fala em draping, o que é draping? É aquela técnica a gente chama de draping e tem algumas pessoas que chamam de moulage, que você Né? pega o manequim e faz a peça direto no corpo do manequim. Muitas vezes para estilo isso acaba sendo mais simples, que você já tem a visualização direta. Então quem não sabe trabalhar com modelagem plana, muitas vezes faz ali o draping porque é mais rápido, você tem uma visão Uhum. já automática do que vai sair e aí depois você corrige na modelagem 2D plana, né, para ter certeza que aquilo vai funcionar também. E como é que é fabricado? Como é que dali, quer dizer, a roupa está pronta, né? E como é que ela vai virar uma realidade no corpo, né? Uma roupa com tecido Uhum. no mundo real, né? Como é que isso acontece? Olha, todos os programas tem vários programas 3D hoje em dia, né, voltados para moda, para produção de moda bem específico. E todos eles, como eles são pensados para a indústria da moda, eles já trabalham com os dois, com 3D e 2D. Uhum. Então, se não 100%, vamos dizer 99% desses programas trabalham com a tela dividida ao meio.
Então, geralmente, na sua direita ou na sua esquerda, você vai ter a modelagem 3D, você vai ver a peça funcionando, e do outro lado você tem a modelagem plana. Então, você já faz as correções na modelagem plana por ali, vai vendo o que as alterações estão acarretando no 3D, e quando você termina, muitos desses programas também já têm a opção de fazer encaixe. Então, você pode colocar folga de costura, já pode fazer o encaixe, dizer qual vai ser o tamanho do tecido, e já pode plotar direto. Ou você ainda passa por algum software CAD 2D, de preferência, que a pessoa já use, e termina esses ajustes finos ali. Se a pessoa tiver souber mexer melhor em CAD 2D, né? Se estiver começando com 3D, às vezes a gente faz isso. Terminou o 3D, exporta como um arquivo de modelagem plana e abre no arquivo CAD 2D normal, faz as alterações, refinamento que precisar e aí imprime e vai para a produção. Aí já entra direto na parte de produção normal, que já se faz. Uhum. Que marcas estão trabalhando já nesse esquema aqui no Brasil? Eu acho que a gente não tem nenhuma 100%, né? Uhum. Mas a Renner está muito à frente. Uhum. Ela já, inclusive, abriu um setor só, um setor extra de simulação 3D para ficar no meio do processo. A gente tem algumas outras empresas que já estão fazendo testes, algumas que até terceirizam o serviço, ou que estão verificando como implementar isso, né? Porque é uma implementação grande. Você tem desde compra de máquinas, porque são programas pesados, então vai ter que investir em tecnologia também, toda a parte de infraestrutura. Tem que fazer o treinamento dos funcionários, então exige um pouco também. Então a gente tem o mais avançado de todos, Renner. A Reserva já trabalha com 3D há um tempo também, mas ela trabalha mais voltada para e-commerce Uhum. do que para a produção em si. A gente tem a C&A fazendo alguns testes também. Acho que de principais são essas. Tem muitas pequenas marcas testando, porque elas fazem trabalhos pontuais, vão comprando uma coleção pequena para testar o mercado. Então, a gente está numa fase agora de tanto testes das empresas, tá, quanto de educação, um processo bem educativo do público para entender as vantagens disso também. Então, que você não está gastando matéria-prima, que você está economizando tempo, que você consegue ter ali, às vezes, aquele produto que você comprar digital não vai estar com você naquele momento, mas você já consegue uma cópia digital dele para postar no Instagram Uhum. e daqui a pouco ele chega na sua casa. Então, aí tem várias aplicações diferentes, então a gente está nesse processo de transição por enquanto. Me diz uma coisa, a gente está vivendo agora um momento, já de uns tempos para cá, né, de valorização do feito à mão, né, do bordado, Uhum. do artesanal, né? Como é que fica essa questão? Olha, é bem interessante, porque a gente consegue aliar os dois, Hum. né? Quando a gente tem o 3D, para que serve muito o 3D na moda? Ele serve para a gente simular uma ação que a gente vai ter, para evitar erros e evitar refazer o trabalho. Hum. Porque esse é o ponto que todo mundo odeia ter que fazer. Você fez todo o seu trabalho, deu errado, então volta e refaz tudo. Ninguém gosta de fazer isso. Então, se você tem a opção de simular, mesmo que seja simular um bordado feito à mão, simulou o bordado feito à mão e enviou para o cliente, ele gostou, ok, faz. Agora, se você bordar a peça inteira à mão e o cliente chegar e falar, nossa, mas não era isso que eu queria, aí você já se desespera, porque todo o seu trabalho foi em vão. A moda virtual tem infinitas possibilidades, como esse modelo que Karina desenvolveu para o estilista Sérgio Calado, mostrando o material, um couro de tilápia. O tênis Hadley existiu. Era o preferido de Karina, que resolveu criar um gêmeo digital dele para ser usado pelo avatar dela. Você já falou um pouquinho das vantagens, né, dessa maneira aí de produzir a moda, né, que é revolucionariamente diferente, né? E é super importante no momento que a gente está vivendo, né? Quais são as vantagens? A gente tem uma série de vantagens, né? Mas as três principais são economia de custo de produção. Então,
Você vai economizar em matéria-prima e você está economizando também em matéria-prima descartada, né? Porque a gente sabe que quando a gente compra matéria-prima para fazer algum produto, sempre vai ter o descarte, ou porque o encaixe gerou um extra de material que não vai ser usado, ou porque aquele produto não foi aprovado e vai ser queimado, vai para o lixo, não vai ser mais utilizado. Então, a gente já tem uma economia de matéria-prima, a gente tem uma economia de tempo, porque eu vou fazer a peça digital, teve alguma alteração, precisei aumentar a bainha 2 centímetros. Aumentar a bainha 2 centímetros numa peça física, você joga ela fora e faz de novo. Sim. Numa peça digital, você puxa uma linha para baixo, 2 centímetros. Então, assim, em menos de 30 segundos, a sua bainha aumentou 2 centímetros. Então, tem uma economia de tempo muito grande para você em tomada de decisões. A tomada de decisões fica muito mais rápida e você consegue chegar ao resultado que você realmente quer mais rápido. E aí você produz uma peça, só para garantir, né? Mas não precisa fazer todo o processo. E um outro ponto bem interessante também, eu acho que é a parte de criação. Porque a gente tem, por exemplo, estudantes ou jovens designers que estão entrando agora no mercado e é muito difícil para quem está entrando conseguir apresentar as suas ideias. E né, para você apresentar um design seu, você ou vai apresentar um desenho, né, 2D, ou você vai ter que produzir aquela peça, e produzir aquela peça é caro, né? Produzir uma peça física é caro, ainda mais uma amostragem pequena para quem está começando. Então, com o design 3D, qualquer pessoa, você precisa vai investir um pouquinho num computador, mas não precisa ser um computador top no início também. Computador mediano aguenta bem o início do processo. E você vai fazer uma coleção inteira em 15 dias e vai mostrar o seu trabalho. Então, fica muito mais acessível também. Uma pessoa no interior do Pará pode fazer a coleção dela de casa e tá apresentando essa coleção na Fashion Week do Rio, do São Paulo, na Fashion Week digital. E alguém pode ver aquele trabalho e falar, nossa, que interessante essa narrativa, vamos chamar essa pessoa para fazer um trabalho colaborativo, uma coleção cápsula. Então, fica muito mais fácil, né, de todo mundo conseguir ter acesso e divulgar o seu trabalho também. Uhum. E qual é o equipamento, assim, o mínimo equipamento necessário para quem vai começar? O primeiro software de todos é o de modelagem 3D em si, para moda. Né? A gente tem algumas opções, tem o Clo 3D, que é um dos principais usados hoje em dia, mas a gente tem também o Style 3D, são os dois mais usados. Tem alguns outros que estão tentando entrar, mas eles às vezes são um pouco mais caros ou não são completamente voltados para moda. Então, eu diria para começar por um desses dois. Em termos de máquina, o que você principalmente, eles têm lá os requisitos mínimos, sempre no site, e os requisitos mínimos são suficientes, tá? Até um bom ponto do trabalho é o suficiente. Mas os dois principais componentes de computador que vocês têm que ficar de olho quando vai começar um projeto desse é processador. O computador mais vai puxar, processador e placa de vídeo. Então, a placa de vídeo tem que ficar em torno de uma NVIDIA GTX 1080, 2000, e o processador tem que ser pelo menos um i5 de 11ª, 12ª geração. Aí já entra nos componentes mais técnicos. Mas, assim, às vezes o que é bom para se guiar é um computador gamer mais simples, né? Porque a gente tem os gamers top, mas um computador gamer mais simples, ele funciona bem também. E me diz, eu queria que você contasse aqui como é que a sua formação, né, levou você para o design digital. A minha formação, ela começou bem tradicional, né? Eu fiz 2 faculdades, então eu entrei para design de moda no Senai C-Ticket e entrei para escultura, né, para belas artes na UFRJ. Então, assim, eram 2 formações super tradicionais, era fazer escultura em pedra, em argila, e outra era estar modelando, cortando, costurando, tudo voltado mais para a indústria. Então, muito artesanal, né? O processo de aprender realmente pegar na mão. Então,
foi um processo passar disso para o digital, foi um processo um pouquinho até demorado, até eu entender que era realmente o digital onde eu gostaria de trabalhar. E o interessante é que foi no digital que eu consegui unir muito bem as duas. Porque a gente tem o 3D, por muito tempo, ele foi muito mais voltado para escultura mesmo, esculpir, do que para modelar como a gente faz em modelagem em moda. Foi mais recentemente que eles começaram a ter um pensamento mais específico, né, para modelagem. Então, eu comecei com essa formação bem tradicional, trabalhei no carnaval também, tudo muito tradicional. Trabalhei primeiro foi na de isopor, então trabalhei na Curicica e acho que na mesma época foi na União da Ilha, foram as duas ao mesmo tempo. E depois trabalhei também na Mangueira, aí já na parte de alegorias e de fantasias. E eu entrei na parte do digital primeiro por meio de uma iniciação científica. Eu fiz uma iniciação científica na UFRJ com a COP da UFRJ. E lá eles estavam começando a fazer pesquisas sobre o impacto que a realidade aumentada e a realidade virtual iam ter na comunidade nos próximos 10 anos. Foi há 10 anos atrás, então que iam ter nos próximos 10 anos. E aí eu comecei a estudar, achei incrível o fato de a gente conseguir modelar alguma coisa no computador e ver aquilo aparecer na sua frente. Era muito interessante. E aí comecei a pensar em como que isso poderia ser utilizado para moda, como que isso seria realmente aplicado no dia a dia das pessoas. E aí depois fiquei estudando essa parte do 3D por conta própria, mas fui trabalhar em indústria, em processo de prototipagem, produção. E aí depois o Senai CETICT abriu um laboratório de pesquisas, o Fashion Lab. E quando eles foram abrir esse laboratório, eu falei, nossa, aqui eles vão começar a fazer agora pesquisas voltadas na tecnologia para moda. E aí entrei em contato e consegui fazer um estágio lá, fiquei lá por 2 anos, estagiando e pesquisando, e aí eles tinham toda a parte de desenvolvimento 3D e tinham impressoras 3D. Então a gente via esse processo também. Fazia a modelagem toda no computador e depois a gente via aquilo nascendo, vindo para a realidade física, né, por meio da impressão. Então também foi um trajeto bem interessante. E aí depois disso eu mergulhei totalmente no digital, passei para animação, simulação e continuei, estou há uns 5 anos trabalhando só com isso. E me diz uma coisa, que países atualmente estão mais avançados no design digital? Primeiro de todos, China, Uhum. né, no top. Inclusive, eu já atendi clientes que precisavam digitalizar uma coleção porque iam apresentar a coleção em Xangai e eles perguntaram na maior naturalidade, tá, cadê os arquivos digitais em 3D da sua coleção, porque a gente precisa analisar as peças. Então, China com certeza no top. Logo depois vem principalmente Europa, né, de maneira geral, mas a gente tem ali na Europa, tem Holanda, tá bem à frente, Alemanha também, Inglaterra tem algumas partes também, e principalmente ali, aí a gente já começa a vir mais para a América, mas está principalmente o eixo tá a Ásia está muito avançado, e aí tem desde China, Japão, Coreia, eles já estão bem avançados nessa área do 3D, depois passa pela Europa e depois vem aqui para as Américas, aí tem Canadá e Estados Unidos, principalmente na frente, e a América Latina tem desenvolvido bastante também. A gente já tem até semanas de moda digitais agora. É. Já tem a semana digital o Brazilian Immersive Fashion Week. Brazilian Immersive, exatamente. Isso. E já, se eu não me engano, a gente já está na segunda, indo para a terceira. Vai para a terceira edição. Então, já vai para a terceira edição. Muito interessante. E você fez a sua própria coleção já? Você cria suas. Se tem uma marca? Ou como é que está isso aí? Eu não tenho uma marca própria, eu faço alguns trabalhos pessoais,
Mas principalmente eu faço muito projeto, né? Então nem sempre sobra muito tempo para fazer os projetos pessoais. Mas a gente trabalha muito com projeto. Então, recebe encomendas de marcas grandes ou de pequenos designers e a gente vai produzindo aquelas coleções ali. Às vezes até ajuda a coproduzir também, quando são designers menores, a gente faz o processo ali todo de briefing, de mood board juntos e faz as criações em conjunto. Existe algum tecido que seja difícil modelar em 3D? É o de grau de dificuldade em relação, sabe? Seda, linho, lã, existe alguma dificuldade em relação a isso? Você vai ter muitas dificuldades que vão espelhar o mundo físico também. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma seda, ela vai escorregar mais. Então, você já tem que pensar nisso, que a peça vai começar a escorregar antes de você conseguir pegar ela, já tem que prender ela direitinho no 3D também. Em termos de complexidade de produção do 3D em si, o que vai entrar é mais beneficiamento, tá? Os beneficiamentos vão ser, não é que eles sejam mais complicados, mas é que eles seguem uma lógica um pouquinho diferente no 3D. Geralmente, beneficiamento a gente faz por meio de pintura, tá? A gente chama de texturização, mas é quando a gente cria a aparência visual desse tecido. Então, por exemplo, se eu tenho um tecido todo bordado ou cheio de lantejoulas, eu não vou criar lantejoula por lantejoula e colar ela no tecido todo, porque isso não seria viável em termos de tempo, né? E porque deixaria um arquivo muito pesado para trabalhar. Então, o que a gente faz um tecido liso, né, a base do tecido, e depois a gente cria, por meio de gráficos, essa aplicação da lantejoula do bordado por cima. Então, essa parte exige ainda um cuidado, né, uma pós-produção do tecido um pouco maior, e aí a gente tem uma dificuldade só de ter certeza que a lantejoula em si vai se comportar igual ela vai se comportar no mundo físico, porque ela é um outro processo que está sendo aplicado ali em cima. O som da igualdade sobre nós. Lunanda Mota foi campeã na categoria de luxo feminino com a fantasia Áquila Matriarcado Transcendental. A fantasia foi feita com impressão em 3D. E Lunanda vai contar para a gente como é que esse processo de criação e confecção aconteceu. No primeiro momento, a gente pensa em que personagem eu vou fazer naquele carnaval, né? Que história eu vou contar. Que eu gosto de desenvolver personagens que as pessoas olhem e já identifiquem. Por mais que tenha uma história atrás, toda uma pesquisa, um desenvolvimento, mas eu gosto de fazer personagens mais diretamente de imagem mesmo. Então, primeiro a gente foi e a gente fechou que eu seria a águia da escola, o símbolo da escola. Mas esse símbolo da escola ele não representa apenas um símbolo de uma escola de samba. E a águia representa símbolos de várias situações. É exército, aeronáutica, a gente tem Estados Unidos, a gente tem várias flâmulas com águia. Então, é uma representação muito forte de se fazer. Pensando nisso, eu não poderia representar apenas uma águia. Eu tinha que representar algumas águias. E daí a gente pensa, como que eu vou representar mais águias sendo apenas uma personagem? Então a gente junta com a impressão 3D, desenvolvendo vários personagens para colocar por toda a parte da fantasia e também do esplendor. E como é que funcionou a impressão 3D? Você tem uma máquina, como é que é isso, esse processo? Eu já conhecia a impressão 3D, essa manufatura, eu já tinha trabalhado, e eu entendo que no futuro, como a máquina de costura um tempo foi, onde as pessoas olhavam, o pessoal da Europa chegar, queriam aquela roupa, só que para ter aquela roupa elas não tinham poder aquisitivo para ir no alfaiate, elas começaram a comprar suas máquinas de costura e fazerem as suas peças. Eu acho que no futuro a máquina de impressão 3D vai ser assim, todo mundo vai ter uma em casa, a gente não vai precisar entrar num site e comprar um óculos e esperar o óculos chegar daqui a um tempo, ou ir numa loja e comprar uma capinha de celular e a capinha de celular a gente levar para nossa casa para colocar no celular. Então no futuro a gente vai comprar um arquivo de impressão 3D
e daqui a 40 minutos o nosso óculos, ou a nossa capinha de celular, o nosso brinco, enfim, são muitas possibilidades, vai estar pronto. E quando chegar esse futuro que todo mundo vai ter, eu quero estar sempre um passinho mais à frente. Então, nesse momento, eu estou com um passinho mais à frente, eu tenho uma máquina de impressão 3D em casa, eu comprei ela desmontada, montei, claro, é uma manufatura que a gente tem que estudar, a gente tem que ter o conhecimento. Simplesmente você compra uma máquina e tenta fazer, não vai dar certo. É muito estudo, é muita possibilidade, é muita pesquisa. Então, eu tenho a minha máquina em casa e eu vou brincando, vou fazendo as minhas possibilidades. Fiz uma águia pequena, mostrei para o carnavalesco, para o Gilson Pereira da Silva, que desenvolve as minhas fantasias. Ele amou, a gente super comprou a ideia e a gente foi fazendo testes. Vamos fazer a águia desse jeito, vamos pintar, vamos colocar pedras. E daí a gente fez algumas possibilidades menores, a gente colocou na fantasia toda e depois umas maiores para o esplendor e também para o carrinho. Você me falou que é uma saia de águias. Isso. Quantas águias? Você tem alguma ideia disso? Mais de 100 águias, umas 130 águias mais ou menos. Então, se a gente parar para pensar em tempo de impressão 3D, a gente tem aí, pensando nas águias grandes, 40 minutos mais ou menos para cada águia da grande. Então, a saia, a gente fez várias espécies de penas da águia mesmo, toda a parte da saia dela, e cada pena tinha uma águia de impressão 3D, toda pintada, cristalizada, com chaton, com strice. Nos ombros também tinham algumas águias dessa representação. A gente tinha no cinto também, que vocês vão ver nas imagens, toda a anca com várias águias de impressão 3D. E no esplendor todo, as águias grandonas, e todas no mesmo trabalho. Depois que ela sai da máquina, ela é pintada, depois ela é cristalizada com chaton, e algumas ainda passam por um processo do strice.